Hoje venho falar sobre infidelidade e divórcio. A primeira questão que coloco é se a infidelidade leva sempre ao divórcio. Há quem ache efetivamente que qualquer infidelidade deve levar a uma separação, a um processo de divórcio. Mais do que isso, há quem faça pressão nesse sentido. Isto é, aquilo que eu quero dizer é que algumas vezes as pessoas que estão a passar pela experiência da infidelidade são, eu diria, bombardeadas com comentários, com opiniões que acabam por ser intrusivas, que acabam por ser invasivas e que traduzem, no fundo, alguma tentativa de impor a vontade de terceiros. A verdade é que só quem passa por esta experiência sabe, por um lado, aquilo que sente e, por outro, aquilo de que precisa, aquilo que quer para si, para a sua relação. Não é porque alguém que goste de nós nos diga coisas como agora que foste traído ou traída, tens de te divorciar, que isso passa a ser verdade. Na prática, eu insisto, cada um sabe de si e, no fundo, cada um deve ser capaz de discernir o rumo que quer dar à própria vida e ao próprio relacionamento. A verdade é que há muitos casais para quem a infidelidade não só não é um ponto final para a relação, como a propósito da infidelidade, muitos casais têm efetivamente, finalmente, a oportunidade de olhar para a relação de um ponto de vista diferente e há efetivamente muitos relacionamentos que são muito melhores depois de uma traição. Eu não quero ser mal interpretada, não há ninguém que deseje passar por uma situação de infidelidade. Uma infidelidade é sempre um terremoto, representa sempre uma dor imensa, mas a verdade é que algumas vezes a infidelidade é efetivamente a ponta do iceberg e quando nós não conversamos abertamente sobre os nossos sentimentos, quando nós não nos revelamos na nossa relação, algumas vezes este terremoto, a existência de uma relação extraconjugal, faz com que venha efetivamente tudo à tona e é por isso que há muitos casais que me dizem que nos dias ou nas semanas depois de a infidelidade ter sido revelada, conversaram mais do que teriam feito, por exemplo, nos últimos anos. Isto não acontece por acaso. A revelação, no fundo, desta bomba pode ser desbloqueadora e pode levar a que tanto um como o outro se revelem de uma forma que não tinham conseguido fazer até então. Outra questão que se tem colocado muito frequentemente diz respeito às pessoas que são traídas e que escolhem ficar na relação. Será que estas pessoas, as pessoas que fazem esta escolha, serão todas masoquistas, serão todas tontas, estarão a desrespeitar-se? A verdade é que não é naturalmente por masoquismo que alguém escolhe perdoar uma traição, que alguém escolhe ficar na relação. Mas, e, lamentavelmente, essa escolha é cada vez mais estigmatizada nos dias de hoje. Ou seja, se há 10 ou 20 anos, a verdade é que quem escolhesse divorciar-se era mais provavelmente apontado, era mais provavelmente criticado. Hoje em dia as coisas inverteram-se substancialmente e há quase uma vergonha em assumir que se foi traído e que se escolheu ficar na relação. E é pena que assim seja, porque na prática cada um de nós deveria sentir-se livre para fazer as próprias escolhas, sem quaisquer juízos de valor, sobretudo na medida em que essas escolhas traduzam as nossas necessidades e as necessidades da nossa família. É importante lembrar que a pessoa que trai, a pessoa que erra, vamos dizer com todas as letras, não é só o amante, não é só o companheiro sexual. A pessoa que trai é muitas vezes o companheiro ou a companheira de uma vida. É a pessoa que esteve lá ao lado da outra, nos desafios, nas perdas, nas crises. Aquela é a pessoa que
acompanhou a pessoa traída nos momentos mais difíceis da sua vida. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que o erro de uma pessoa não pode defini-la. E, portanto, para alguém que tenha sido traído, pode fazer todo o sentido encarar este erro exatamente como ele é, ou seja, como uma situação e querer olhar para o todo, querer olhar para aquela pessoa por inteiro e, em função disso, naturalmente, fazer a sua escolha de forma livre. Outra das questões associadas a esta, no fundo, relação entre a infidelidade e o divórcio diz respeito à constatação, à certeza que algumas pessoas têm de que a infidelidade é a maior forma de traição, é a maior forma de desrespeito para qualquer relação. Mas será que é mesmo assim? Eu já aqui disse que a infidelidade é efetivamente um grande terremoto. A maior parte das pessoas traídas acabam por verbalizar que nunca se sentiram tão traídas, tão atraiçoadas, que nunca sentiram, no fundo, esta insegurança que passam a sentir a propósito de uma situação de infidelidade. Mas isso não significa que a infidelidade seja efetivamente a maior traição de todas ou sequer a maior falta de respeito que possa existir numa relação amorosa. Há muitas pessoas que nunca traíram, pelo menos de um ponto de vista sexual, e que, portanto, nunca equacionaram também a hipótese de se separar e que, no entanto, maltratam o companheiro ou a companheira ao longo de anos, algumas pessoas ao longo de décadas, infelizmente. Aquilo que eu quero dizer, e não é, sobretudo, com o objetivo de desvalorizar aqui o peso da traição, mas aquilo que eu quero dizer é que há muitas formas de nós desrespeitarmos a pessoa que está ao nosso lado. E quando, por exemplo, nós não damos o nosso afeto, quando, pelo contrário, nos recusamos a fazer, quando estamos lá fisicamente, mas não estamos lá emocionalmente para a pessoa com quem nos comprometemos, nós estamos a falhar com ela, nós estamos a traí-la, ainda que de um ponto de vista emocional e não sexual, não físico. Há muitas formas de nós magoarmos a pessoa que está ao nosso lado, algumas delas até mais conscientes, mais propositadas. É evidente que a infidelidade continua a ser uma escolha que não dignifica o compromisso, é uma escolha que não dignifica a relação, mas é muitas vezes uma escolha que não tem seguramente como objetivo, como propósito, magoar o cônjuge, ainda que isso aconteça invariavelmente, como é óbvio. Na sequência de uma infidelidade, a maior parte das pessoas, eu diria, pensa, pelo menos, na hipótese de divórcio. A verdade é que, na prática, a maioria das pessoas também acaba por reequacionar, acaba por, no fundo, alargar a sua perspectiva, e é importante que esta decisão, eu repito-me, seja feita de forma livre, de forma consciente e que, no fundo, tenha em consideração todos os sentimentos da pessoa que foi traída, os sentimentos da pessoa que traiu e que muitas vezes não só não está arrependido ou arrependida, como quer ela própria terminar a relação, mas em muitos outros casos há um arrependimento, em muitos outros casos a pessoa que traiu escolhe ficar na relação, não por pena, não por compaixão, mas porque é a escolha em que acredita, é a escolha que quer fazer. E se houver essa vontade, se no fundo os dois membros do casal tiverem a vontade de olhar para a relação com mais atenção e de a reconstruir, sobretudo se houver aqui a vontade de dar continuidade ao projeto familiar, faz todo o sentido que haja a liberdade para o fazer e, se for preciso, com a ajuda terapêutica.